Oi pessoal, tô aqui mais uma vez, Lúcia Magalhães, no meu programa de entrevistas, e hoje eu trouxe mais uma pessoa bacana com muita informação aí para agregar no mundo do esporte, da corrida de montanha e das ultramaratonas, que é o Eduardo Saliba, que é amigo meu, parceiro de time. O Eduardo é da Go Outdoor há muitos anos, acho que um dos primeiros, inclusive, da formação da Go. E eu queria, para começar, que você se apresentasse aí para a galera que está assistindo, falasse um pouco aí da sua vida profissional, o que você faz, quantos anos você tem e mais alguma coisa aí que você queira nos contar. Meu nome é Eduardo, trabalho como educador físico já há bastante tempo. Tenho uma academia na cidade, em Joatuba. Sou casado com a Thalita, esperando um filho agora, estou com 5 meses. Parabéns! A gente está super empolgado, está trabalhando muito, correndo muito. Comecei a correr, eu acho que desde quando eu nasci. Eu não lembro uma época que eu falei assim, foi essa época que eu comecei a correr mesmo. Corro desde sempre. Acho que a longa distância veio mais por hobby do que por esporte. Eu gosto de andar, gosto de correr, gosto de fazer longas distâncias. Sempre que eu tenho oportunidade, eu prefiro fazer andando do que fazer de carro ou qualquer outro método. Você gosta de, inclusive, assim, se deslocar, assim, vamos supor, se você puder ir de uma cidade para outra a pé, Eu prefiro. Você prefere? Você gosta dessa prática de caminhar meio sem destino, assim? Sim, o que para mim a corrida é mais pelo tempo. Então, quanto mais tempo eu tenho, com certeza eu prefiro fazer andando. Eu só vou optar por carro ou ônibus se eu não tiver tempo hábil para fazer o percurso, sabe? Mas eu prefiro sempre fazer correndo. E hoje você disse que tem uma academia lá na sua cidade e você é professor de musculação. Qual que é a área que você atua hoje? Eu sou professor de musculação. É a área que eu mais gosto de trabalhar. Mas eu trabalho muito com gente que está reabilitando, que está precisando voltar ativa, voltar a exercer as coisas normais do dia a dia, sabe? E não com performance. Por mais que tenha alguns alunos que gostam mais de performance, mas nunca foi meu foco. Eu fico super incomodado da pessoa não querer andar, ou melhor, não poder andar ou não poder fazer coisas normais do dia a dia. Então acabei preferindo ir para essa área para tentar pôr o pessoal na ativa, sabe? Tá. Legal. E assim, eu me lembro, a gente se encontrou já tem 2 dias aqui em Campinas, né? E eu lembro que na nossa conversa você me contou algo bem interessante, de quando eu perguntei pra você quando você começou a correr, aonde você conheceu o Valmir, que foi talvez o início da Go Outdoor, e você falou que foi por conta da vez que você viu o Mont Blanc. Conta um pouquinho pra gente aí, que eu acho que talvez tenha sido o ponto chave aí pra começar a correr provas. Eu passei por cima do Mont Blanc de avião. E foi talvez um dos cenários mais espetaculares que eu já vi até então. Aí pus na minha cabeça que eu queria andar pelo Mont Blanc, queria passear, queria conhecer o lugar. Só que a maioria das pessoas que eu perguntava sobre o Mont Blanc falavam: você vai morrer lá no lugar. O lugar não é simplesmente você vai sair andando e vai atravessar o Mont Blanc andando. É perigoso, tem um monte de coisa diferente que pode acontecer lá. Aí eu comecei a pesquisar uma forma de eu fazer lá, comecei a pesquisar sobre o lugar. Aí eu descobri o TMB. Legal. Aí eu falei, poxa, o TMB é talvez o caminho mais fácil para mim. Vou me inscrever no TMB, já tem um percurso marcado, já tem tudo marcadinho, participo do TMB. Só que aí tem aquela coisa dos pontos. Aí eu estava voltando para o Brasil nessa época, pensei como que eu conseguiria os pontos. Aí descobri a BR-135, a UAI, algumas provas que davam esses pontos. Tá. Tentei me inscrever nela, só que eu não tinha currículo esportivo suficiente para isso. Aí eu precisei começar a participar de provas menores para ganhar alguns pontos, para ir participando das maiores, para chegar no TMB.
E nisso você foi conseguindo bons resultados, né? Assim, descobriu que você era um excelente atleta, né? De corredor. Eu, eu sempre gostei de andar por muito tempo, de correr por muito tempo. Eu acho que talvez os meus bons resultados foi mais em provas que eu percebi que eu tinha melhores resultados em provas que eram muito difíceis. Porque quebrava a turma da frente, aí eu ia chegando. Provas muito longas. Eu não precisava chegar fazer uma performance, eu simplesmente precisava chegar. Correr. Porque se eu chegasse, a maioria ia desistindo pelo caminho, então eu chegava na frente. Tá. Aí isso foi me dando os pontos. Legal. Só que aí por causa da academia, depois aí foi juntando outras coisas que foram tirando um pouco. Acabei que eu não voltei pro Mont Blanc, consegui até os pontos. Você chegou a juntar pontos para ir pra mais longa? Sim. O UTMB mesmo? Que aí eu fiz a BR, fiz a UAI, fiz a Caminhos de Rosa. Aí todas as provas que valiam mais pontos, fiz a UD 160, que também dava muito ponto na época. Todas as provas que podia dar esses pontos, eu tentei participar. Tá. Juntei os pontos, só que acabou que não deu para ir por causa de... Mas ainda vai dar, Saliba. Sim, agora... Eu quero ver você no TMB. E eu tô achando agora uma coisa mais interessante, porque agora que eu entrei mais para esse meio do trail, eu tô vendo que tem outras opções que não a competição. Igual o Valmir mesmo vai fazer um passeio lá, que eu até prefiro, que eu posso ir com mais calma, posso ir com mais lento, não tem tempo de corte, não tem nada, eu posso passar mais tempo na montanha. Com certeza, eu tive a oportunidade de ir ano passado, e lá a prova em si é uma das coisas que tem para fazer. Mas assim, tem montanha para tudo quanto é lado, você pode subir sozinho, tem muita coisa lá. Não é tão difícil assim quanto me falavam, porque eu achava que era uma coisa tipo assim, para escalador nível 1, que tinha que chegar lá com um cara muito foda, com todo mundo muito foda. Mas depois eu fui descobrindo que dá para me fazer muita coisa lá sem precisar disso. Sim, é verdade. O Mont Blanc em si é seguro contratar um guia, né? Para você subir a montanha. Mas você pode contratar o guia ou você pode também explorar o entorno todo. Eu tenho várias outras opções, né? Que não só a UTMB. É verdade. Porque para ir para a UTMB ainda tem que juntar os pontos de novo, que agora já foram, os pontos já passaram. Não é fácil. Tem toda uma logística e um investimento alto, né? De tempo e de dinheiro. Agora vamos entrar num assunto que é o grande tchan para mim, em relação a Saliba, que eu gostaria de saber e que meus amigos também soubessem. O Saliba, ele corre de uma maneira bem diferente da maioria, que é de sandálias. E isso assim, ele corre performando, né? Então ele corre desde o treino, da caminhada para uma prova competitiva, ele vai com as sandálias dele. Então eu queria saber, quando que começou, quando que você descobriu e como que correr com sandálias era muito mais legal do que com tênis? Quando eu era mais novo, eu andava só de tênis, porque eu sempre gostei de estar sempre preparado para poder fazer uma longa distância. Porque eu sempre tinha oportunidade de... Eu sempre fui mais pela oportunidade do que pelo dia. Domingo é o dia de longão. Então, se eu tenho a oportunidade e o tempo, eu saía e andava. Então, eu sempre tive o costume de andar com shorts que daria para me correr, o tênis que dava para me correr, uma blusa que dava para me correr. Sempre andei com minha garrafa d'água. Então, já era de costume. Só que teve uma época que eu perdi o tênis. E aquilo me limitou completamente, porque descalço eu não conseguia fazer praticamente nada. Eu não conseguia andar, me limitou muito. Então, daí pra frente eu comecei a pensar nas coisas que poderiam me limitar e comecei a pensar numa forma de adaptar isso. Foi daí que eu comecei a andar um pouco mais descalço. Só que quando eu comecei a andar mais descalço, que meu pé começou a fortalecer um pouco mais, eu fui percebendo que talvez eu não precisava tanto do tênis quanto eu achava que eu precisava. E como minha rotina de trabalho permite que eu fique descalço, eu simplesmente abandonei o tênis. E comecei a ficar descalço. Só que para montanha, com muita pedra, para fazer correndo, para diminuir um pouco o tempo também, para mim não fazer um percurso de 15 quilômetros em 2, 3 horas, se eu calço a sandália, eu percebo que eu ganho velocidade, eu posso ir um pouco mais rápido. Então eu comecei a usar a sandália, de início ainda usei um pouco aquela Five Fingers um tempo, e comecei a andar mais descalço, e quando eu preciso de alguma coisa, como hoje que a gente foi pra montanha, que eu não sei o percurso, não sei o terreno, aí eu calço chinelo.
Mas o chinelo eu calço mais para correr ou para fazer montanha do que no meu dia a dia mesmo. Em geral, você vai descalço? No meu dia a dia eu fico descalço. No seu dia a dia? É, praticamente o dia todo. Tá. Mas quando eu vou sair para correr alguma coisa, eu mas prefiro porque eu acho mais seguro, para não ter perigo. E assim, e você vai na boa com a sandália, né? Hoje a gente treinou junto, foi super legal e fizemos descidas, subidas com pedra, com tudo quanto é tipo de desafio de terreno e o Saliba não topa o dedo, não... Isso aí você já pegou, vai super bem, assim. No início você tinha esses problemas de topar o dedo e depois se aperfeiçoou? Eu não tive muito problema disso aí porque eu comecei descalço. Tá. Então eu não tenho muita opção, igual muita gente me pergunta. E se você chutar uma pedra? Eu falei, quebra o dedo. E se você pisar num asfalto quente? Queima o pé. E se tiver frio? Você não sente frio no pé? Não, eu falei, sinto. Eu tenho a sensação do pé normal, não tenho um super pé cascudo, que é o que muita gente acha. É um pé cascudo, que eu piso no asfalto quente, não queima meu pé, que eu chuto pedra e não machuca meu dedo. Então eu preciso ter uma atenção redobrada. O que eu tento fazer na montanha é ter mais atenção, é ver onde eu piso, não, legal. porque se eu chutar pedra eu vou quebrar o dedo. Então eu comecei a ficar um pouco mais atento. Você até deve ter aprimorado mais a sua propriocepção até por conta disso. Porque você tem que ter o dobro do cuidado, talvez, né? Sim, eu preciso ter mais cuidado. Se eu chutar alguma coisa, eu machuco. Legal. Então eu não gosto de chutar muita coisa também, porque eu não quero ficar machucado. Então acaba que eu chuto menos coisa, eu acerto menos pedra, eu acerto menos galho. Mas mais pela atenção do que porque às vezes eu até chuto alguma pedra assim. Mas aí a própria sandália já tem um pouquinho de borracha ali na frente também. Que agora que eu sinto que topou a borracha, eu consigo tirar o pé rápido o suficiente para não estourar meus dedos, alguma coisa do tipo. Massa demais. Então, legal, muito interessante. Acho que em questão de propriocepção, isso aí deve desenvolver bem. Então vamos lá. E a parte de... Você trabalha com musculação, né? Tem uma academia. Você mesmo faz uma preparação para te ajudar aí nas suas longas distâncias, nas suas longas caminhadas, uma parte de força? Eu gosto de treinar praticamente tudo que tiver jeito de treinar. Se eu tenho acesso à musculação, eu faço musculação. Quando eu tenho acesso à piscina, eu gosto de nadar. Quando eu tenho acesso à bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto de fazer tudo. Qualquer coisa que eu acho que... O meu treinamento, na verdade, ele baseia mais em o que pode me limitar numa longa distância. Então eu não tenho problema em andar na bicicleta. Se a bicicleta pode melhorar eu atravessar de um lugar para o outro, eu gosto de conseguir andar de bicicleta. Se tem um pedaço de água que eu preciso atravessar nadando, eu gosto de aprender o que eu posso fazer para atravessar aquilo ali andando. Então sempre que eu posso treinar qualquer coisa diferente, eu gosto de treinar. Eu gosto de treinar qualquer esporte que aparece para mim. Eu dou preferência para os individuais por causa do... Quanto mais maior é o grupo, mais limitante fica. Porque para mim ir lá jogar futebol, por exemplo, com a turma, eu preciso de 10 pessoas. E eu gosto de fazer os negócios na hora que eu quero, então... Na hora que dá na telha e que você pode também. Então eu sempre gosto dos esportes mais individuais, mas gosto do futebol também, gosto dos outros esportes, eu só evito. O futebol, na verdade, eu não gosto muito não, porque eu acho que aquele negócio machuca demais. Mas de resto... Nossa, o que tem de homem que depois dos 30 se quebra com o futebol, né? O esporte eu olho muito pelo tempo de aposentadoria. O jogador de futebol com 40 anos é velho. Falei, poxa, com 40 anos eu quero estar correndo pra caramba ainda. Eu não quero estar todo estourado. É o auge, né, da corrida. Da eu não quero estar estourado. E 40 anos, se for numa corrida de montanha, você vê a turma da frente ali, quase todo mundo tem 40 anos. Então eu prefiro acho menos lesivo, acho menos destruidor do que futebol. Qualquer outro esporte que machuca muito, eu tento evitar. Certo, muito bom. E parte de alimentação, tem alguma restrição? Você, quando está se preparando para uma prova, principalmente, né? Você entra A alimentação é um negócio que você ajusta muito? Ou você é mais desencanado, assim? Como que é? No meu dia a dia, eu como absolutamente tudo. Não tenho nenhuma restrição. Pode ser
Inclusive, se tiver o arroz queimado, eu como ele queimado mesmo, nada me incomoda. Eu como praticamente tudo. Tá. Quando eu estou preparando para uma competição, eu sei que a rotina de treinamento é muito mais maçante, é muito mais... A chance de machucar aumenta. Então, tudo que eu posso tirar do meu dia a dia, que aumenta também minha chance de machucar, eu acabo eliminando. Então, eu prefiro melhorar minha alimentação, eu bebo um pouco mais de água, eu tento dormir um pouco mais, eu tento... Ajustar, né? Mas eu faço normalmente isso com 2 meses para alguma prova que eu quero fazer alguma coisa diferente na prova. Tá. Mas normalmente eu como absolutamente tudo. Qualquer coisa que tiver. Tem alguma coisa, quando você está se preparando para uma prova, que você tira da alimentação? Que você sabe, putz, mesmo que seja porcaria, ou você, não, eu como pizza, como doce mesmo. Assim, que você, algum alimento que você, esse eu tenho que tirar, esse não, sei lá. Na verdade eu tiro praticamente tudo que eu acho que tipo, eu não fico comendo pizza todo dia, eu não vou ficar comendo biscoitinho. Tá. Na verdade não é que eu tiro eles, é que eu tento seguir a dieta o melhor possível. Então chega num horário que eu tenho que comer batata doce e frango, eu vou comer batata doce e frango. Tá. Você segue no dia a dia eu prefiro comer um biscoito, por exemplo, do que um batata doce com frango. Mas a hora que está próximo de uma competição, eu sinto a diferença no meu corpo, eu sinto que eu recupero mais rápido, eu sinto que eu melhoro minha performance. Então sempre que eu estou perto de alguma prova, eu nem fico muito preocupado com o que eu vou tirar, eu preocupo mais com o que eu vou incluir. Porque como eu também gosto de qualquer coisa de comida, para mim trocar a comida, um pão de sal por batata doce, eu gosto pra caramba de batata doce também, então não faz muita diferença. Eu só ajusto algumas coisas ali dentro para melhorar isso. Massa, muito bom. E a parte de treinador? Você se treina? Porque você é formado. Eu também sou. Mas como que é você? Eu particularmente curto ter um treinador. Por mais que eu me aprimore de conhecimentos, eu nunca fiquei sozinha. E você? Eu desde sempre gostei de treinar o caos. Tudo que eu acho que pode me quebrar no percurso, eu tento me ajustar com aquilo ali. Até por isso que eu como de tudo, porque se eu tiver com fome no quilômetro 80 de uma prova e se só tiver maçã para comer, eu não quero, eu não gosto muito de maçã não. Então eu prefiro comer de tudo. Então a minha adaptação com treinamento assim, é mais o treino do caos. Eu prefiro ficar muito tempo sem beber água no treinamento, muito tempo sem comer alguma coisa. Planilha, eu nunca segui pra mim. Eu nunca fiz planilha pra mim. De algum tempo pra cá, eu comecei a seguir as planilhas do Bonato. E senti uma puta diferença. Porque eu nunca segui uma regra de treino. Eu simplesmente tenho 2 horas agora, eu vou sair, vou correr essas 2 horas e volto pra casa. Aí eu corro na velocidade que eu quero, na intensidade que eu quero, o percurso que eu quero. Se eu acho que eu tô mais cansado, eu vou subir montanha e ficar o dia inteiro na montanha. Se eu tô mais cansado, eu vou fazer menos. Eu normalmente fiz assim. Mas desde quando eu comecei a seguir a planilha com o Bonato, eu sinto uma diferença muito grande, porque aí tem os treinos de tiro, então eu vejo que eu melhoro muito minha velocidade, ele já ajusta melhor para mim os tempos de treino, porque se eu tiver um sábado livre, normalmente eu vou para a montanha a hora que eu acordo, e eu acordo muito cedo, e fico 2 dias lá dentro, andando lá, correndo, fazendo alguma coisa. Já com a planilha, aí você vai fazer tantas horas, de tal jeito, no ritmo tal. Então eu sinto que eu melhoro muito a performance quando eu tô seguindo a planilha certinho, sabe? Tá. Mas, normalmente, também eu vou... Na verdade, você teve uma experiência única ali, meio quando você encontrou o Bonato, tudo, mas Sim. No geralzão, você sempre se virou sozinho. Sempre me virei sozinho. Tá. Gosto de seguir a planilha também. Eu acho que para uma prova, para uma competição... É legal. Eu acho que a parte competitiva é uma parte muito mais profissional. Então eu entendo que eu sou muito amador nisso, eu sou mais um andarilho que fica andando para lá e para cá do que um competidor. Então, quando eu vou participar de alguma prova, alguma corrida, que eu quero tentar fazer um tempo melhor em alguma coisa, eu acho que seguir a planilha de treino é uma coisa praticamente fundamental, sabe? Legal. Seguir, ajustar o intervalo, fazer meus períodos de descanso certinho. Porque se não tiver o Bonato para falar assim, quarta-feira você vai descansar, quinta-feira você vai fazer esse tipo de treino, qualquer horário que eu acho, para mim é hora de sair para treinar e correr.
Só que eu também não faço muito velocidade, eu só fico correndo na montanha e Você volto vai pra só casa. naquilo que você gosta, né? Aquela parte que não gosta muito e que talvez seja importante pra caramba. Eu sei que é importante, né? A gente vai fazer só o que a gente gosta, né? Mas pra que eu vou ficar fazendo isso o ano inteiro se eu não tô competindo, se eu não tô... Sim, então eu faço só o que eu gosto. Quando eu tô perto de alguma prova, alguma coisa que eu quero tentar fazer um tempo melhor... Aí você dá uma focada. Aí eu vou pro treino de velocidade, pra alguns outros... Não é nem que eu não gosto disso, porque eu gosto desses treinos também. Mas não é comum eu ficar fazendo fora do período de competição. Tá. E assim, alguma prova que você tem sonho em fazer? Que você sonha em fazer? Tá, você contou a respeito do UTMB, mas na verdade o UTMB você encontrou para chegar perto do Mont Blanc. Eu queria saber, se pode ser o UTMB, se existe alguma prova de ultramaratona que você olha e fala, putz, essa eu queria fazer, eu ia me preparar, eu queria ir bem, queria curtir, enfim. Tem alguma assim? Eu acho que não. Não? Nem no Brasil, assim, digo, no Brasil tem várias massas, mas eu já penso numa coisa mundial. Aqui dentro, alguma prova que você ainda não fez? Eu tenho muita montanha que eu quero conhecer, muito local que eu quero conhecer. Tá. Mas se eu puder fazer isso sem a prova não é o que mais me chama a atenção de ir lá e participar da prova, porque a prova é muito legal. Entendi. Eu acho que tem algumas provas que a montanha é muito legal, a prova acontece. Eu fico vendo o Ottoni, o próprio Valmir, o Rafa conhecendo lugares espetaculares por causa da prova. Das provas, Então, mais pelo lugar do que pela prova, sabe? Uhum. Legal. Muito bom, Sariba. E assim, de acordo com toda essa sua experiência até hoje, por mais que você não seja um cara tão que vai competir tanto, que tem essa vida da competição tão alinhada, né? É mais esporádico e espontâneo. Você tem uma experiência, né, competitiva, eu acho, não necessariamente de ganhar, mas de participar de provas desafiadoras. E o que você teria um conselho, ou dois, ou alguma dica para alguém que tem vontade de fazer ultras maratonas, que eu acho que é assim a sua verdadeira essência, percorrer grandes distâncias, né? Você tem alguma dica sua, que é nata sua, ou que você aprendeu com alguém? Pra mim, eu preparo pro caos. Legal. Eu já sei que vai dar... Isso, pra mim, cara, eu se estivesse vendo essa entrevista, eu me preparo pro caos. Eu sei que uma prova de 200 km, 300 km, 400 km vai dar alguma coisa errada no meio do caminho. Dificilmente, o pessoal acha às vezes que eu tô correndo 400 km rindo de canto a canto e foi fácil, terminei tranquilo. Mas eu sei que vai dar muita merda no meio do caminho dali pra frente, vai doer alguma coisa no corpo, vai desidratar, meio-dia o sol vai estar muito quente, às vezes 3 da madrugada vai estar muito frio, vai chover. Então eu tento me adaptar mais pra... Minha esposa fica até rindo, porque a hora que cai aquele temporal, fala assim, nossa, o mundo vai cair de tanto chuva. Poxa, vou lá treinar. Ou quanto o sol tá meio-dia e tá esturricando, falei, ótimo. Treino. Eu vou treinar. Vou treinar, de repente, tentando pouca comida. Não que você tem que treinar sem comer, não é isso. Mas, às vezes, alguma metodologia... Mas eu testo muito isso. Então, tá meio-dia, por exemplo, eu vejo quanto tempo que eu consigo ficar sem água. Então, se eu quebrar também, eu volto andando pra casa e não tenho muito problema com isso. Então, eu vou contando, nossa, eu consigo ficar tantas horas... sem beber água com o sol desse jeito aqui. Então, quando eu estou numa prova ou tentando atravessar alguma coisa que o sol esquenta muito, eu já sei quantas horas que eu consigo ficar sem água. Então, se eu sei que eu vou ficar muito mais tempo do que aquilo sem água, eu já sei que naquela velocidade não dá, que eu preciso diminuir. Então, eu tento me preparar mais para o caos do que propriamente para ficar mais rápido ou alguma coisa. Entendi. Pô, legal, muito legal. Achei essa dica bem interessante. E assim... por mais que você seja um tanto fora da curva nesse sentido, porque o caos, às vezes, de repente um profissional hoje ouve a gente falando e vai falar, mas não se treina sem beber água durante certo tempo, né, para não desidratar e tal, mas você consegue contornar essa situação, talvez mentalmente forte,
Não que uma pessoa tenha que fazer isso, mas eu acho que você ter uma cabeça preparada para o sofrimento, que não vai ser, você não vai fazer um desafio fácil, né? Eu acho que já é um grande início. Eu assim. acho isso mais divertido do que sofrido. É, Eu acho divertido, sabe? eu acho interessante também. Passo muito perrengue por causa disso, de sair. Eu não deixo. Quando eu vou sair pra ficar treinar 3 horas sem água, não é porque eu não levo água. Eu levo água comigo. Se dá alguma coisa, eu vou parar e vou beber água. Mas eu gosto de saber quanto tempo que eu consigo ficar sem, quanto tempo que eu consigo ficar sem comida, quanto tempo que eu consigo comer só besteirinha ali, biscoitinho recheado ali, ou quanto tempo que não, eu preciso daquilo outro tipo de alimento. Você já passou mal, assim, aquele mal de barriga, de ter problemas intestinais, assim, de não conseguir comer, de ficar... Você já teve essa quebra, assim, que não é só aquela baixa, é passa mal mesmo? Já? Poucas vezes. Poucas vezes. Legal. Talvez alguma coisa que eu comi, porque como eu como tudo, às vezes eu passo num negócio, eu vi uma frutinha, não conheço essa frutinha não, já abro a boca e como. Se eu vejo que tá comido por passarinho, alguma coisa, eu tenho medo de comer veneno, mas... Cuidado. Mas... Então, às vezes, dá alguma coisa errada, mas não é uma coisa muito comum de acontecer também, não. Ou alguns dias que eu posso dar uma quebrada no treino, que isso é muito... Aí, quebrar no treino, eu já fiz isso muitas vezes. Mas de passar mal mesmo. Nunca teve. Em provas, assim, nunca... Acho que na Caminhos de Rosa. A Caminhos de Rosa talvez foi a que eu mais sofri mesmo por causa de... Talvez eu tenha desidratado, também eu não estava comendo direito. Mas terminou a prova, né? Eu fiz a prova toda errada, mas fiz ela, sabe? Eu caí, eu guardo talvez minha principal medalha, uma cicatriz no meio do rosto. Dormi no meio do caminho, talvez porque eu já estava muito cansado também. Dormi, caí no chão, dormi correndo, dormi no chão. Mas... Coisas de ultra. Talvez, acho que mais foi ela mesmo, de passar mal mesmo, de achar que não ia dar pra completar não, porque tava, só que depois também foi melhorando e foi. O bom da outra maratona é que é muito tempo, você tem muito tempo pra... Não dá pra se entregar na primeira quebra, né? Você quebrou, você sabe que daqui a pouco talvez se você arrumar... É o caos, só o caos. Se você arrumar as coisas do jeito certo, você vai levantar de novo e dá pra continuar. Vai sair do caos. E resolve, vai embora. Caos. É uma sucessão de caos a prova longa, né? Aí você melhora o estômago, começa a doer o joelho, aí o joelho melhora, esfria pra caramba, você quase congela de frio. Aí daqui a pouco esquenta e faz calor demais. É uma sucessão de caos. Eu só tento me preparar para isso. Mas passar mal, de passar muito mal, assim, eu acho que foi talvez Caminhos de Rosa, que eu passei muito mal. Mas também é uma prova insana também, calor, que eu nunca vi nada parecido. Comendo poeira 2 dias direto. Acho que talvez isso, mas de resto, acho que não. Excelente, muito legal. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Dava para conversar bem mais, mas também tem um limite aí para a galera poder assistir a gente até o fim. E, bom, eu assistiria porque eu adoro ver histórias aí dos atletas, mas é isso aí. Obrigada e até a próxima, galera. A gente se vê aí. Até mais.